antes das rotas modernas e das cidades. Este território já moldava o equilíbrio do continente. Em um dos recantos mais impressionantes do planeta, onde a vida se manifesta em cada detalhe, existe um território que desafia a compreensão humana. Aqui, florestas contínuas e rios monumentais formam um sistema natural que funciona há milhões de anos. A vida não se impõe pelo ruído, mas pela presença. Entre copas densas e cursos d'água extensos, o ambiente cria suas próprias regras. O clima, o ritmo e a sobrevivência nascem do mesmo equilíbrio interligado. Cada som indica movimento. Cada sombra revela adaptação. Cada detalhe tem uma função. Não se trata apenas de paisagem. É um organismo vivo, onde milhões de espécies coexistem em um equilíbrio delicado. Entrar neste território é cruzar um limite invisível. Uma travessia que exige atenção, respeito e disposição para observar. Prepare-se para acompanhar uma jornada por um dos sistemas naturais mais complexos do planeta. A Floresta Amazônica. A viagem começa agora. Um oceano verde que se estende por aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, ocupando quase metade da América do Sul. Essa imensidão abriga cerca de 60% de sua área em território brasileiro, espalhando-se também por Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Se fosse um país, a Amazônia estaria entre as maiores nações do mundo. Aqui, estima-se a existência de mais de 400 bilhões de árvores, pertencentes a cerca de 16 mil espécies diferentes. Um verdadeiro santuário natural onde a vida pulsa sem cessar. A Amazônia concentra aproximadamente 10% de toda a biodiversidade conhecida do planeta. Insetos, aves, mamíferos, répteis, anfíbios e peixes formam uma teia de vida tão complexa que muitos de seus habitantes ainda não foram descritos pela ciência. O clima é quente, úmido e constante. As temperaturas raramente variam de forma extrema. As chuvas, presentes durante grande parte do ano, alimentam um ciclo vital contínuo. Bilhões de árvores liberam diariamente cerca de 20 bilhões de toneladas de vapor d'água na atmosfera. Essa umidade forma os chamados rios voadores. Correntes invisíveis de umidade que cruzam o continente e influenciam o regime de chuvas em regiões distantes, incluindo o sul do Brasil e outros países da América do Sul. A floresta não apenas reage ao clima, ela o molda. As chuvas caem quase todos os dias do ano, alimentando um ciclo perfeito de evaporação e renovação. Nas copas mais altas, árvores gigantescas parecem tocar o céu. Algumas, como a castanheira da Amazônia, podem viver por mais de 500 anos, guardando em seus anéis a história do clima e da floresta. Entre seus galhos, vive uma das criaturas mais emblemáticas da Amazônia, a preguiça. Com movimentos lentos e precisos, ela passa grande parte da vida suspensa nas árvores.
Sua pelagem abriga algas microscópicas que lhe conferem camuflagem natural e ajudam a protegê-la de predadores. Perto dali, uma ave quase lendária se move em silêncio. O galo da serra, com sua plumagem vibrante e comportamento ritualístico, uma das espécies mais raras e fascinantes da floresta. O céu se enche de cores quando as araras levantam voo. A arara azul grande, uma das espécies mais raras da região. Encanta pelo tamanho e pela plumagem intensa. Essas aves formam casais para toda a vida e dependem diretamente da preservação da floresta para sobreviver. Entre os galhos mais altos, o macaco-aranha se desloca com agilidade impressionante. Sua cauda longa e forte funciona como um quinto membro, permitindo movimentos rápidos e precisos. Altamente inteligente, ele desempenha um papel essencial na dispersão de sementes, garantindo a regeneração da floresta. No alto das copas, os tucanos se movem em silêncio atento. Seu bico grande e colorido, apesar da aparência pesada, é surpreendentemente leve e altamente funcional. Além de se alimentarem de frutos, os tucanos desempenham um papel essencial na dispersão de sementes, permitindo que novas árvores surjam a quilômetros de distância. No chão da mata, onde a luz é escassa e o silêncio domina, uma presença impõe respeito. A onça-pintada, o maior felino das Américas e o predador supremo da Amazônia. Seu porte imponente e sua movimentação precisa permitem caçadas silenciosas e eficientes. A presença da onça é um indicador de equilíbrio ambiental. Onde ela vive, a floresta ainda resiste. Entre folhas úmidas e galhos baixos, vivem pequenas criaturas de cores intensas. Algumas espécies de rãs produzem toxinas tão potentes que um único indivíduo pode conter veneno suficiente para afastar ou matar grandes predadores. Suas cores vibrantes não são acaso. São um aviso claro na linguagem da natureza. Não toque. Por séculos, povos indígenas aprenderam a observar e respeitar esses sinais, utilizando pequenas quantidades de toxina em instrumentos de caça. Durante o período de chuvas intensas, entre os meses de novembro e março, os rios transbordam. A floresta se transforma em um vasto mundo alagado. É a formação das várzeas. Ambientes ricos em nutrientes e fundamentais para inúmeras espécies.
Nesse cenário, as capivaras prosperam. Sociais e aquáticas, elas se deslocam com facilidade entre água e terra. Sempre alertas à presença de predadores. Longe dos olhares mais atentos, milhões de pequenos organismos trabalham sem descanso. Formigas predadoras formam colônias altamente organizadas. Capazes de dominar territórios inteiros e defender-se com ferroadas consideradas entre as mais dolorosas do mundo. Besouros gigantes, com carapaças resistentes, atuam como recicladores naturais, decompondo matéria orgânica e devolvendo nutrientes ao solo. Sem esses pequenos engenheiros, a floresta perderia seu ritmo vital. A bacia amazônica abriga o maior sistema fluvial do planeta. São milhares de rios e afluentes que transportam vida por toda a floresta. Entre eles, 2 se destacam de forma única. O Rio Negro e o Rio Solimões. O Rio Negro nasce na Colômbia e possui águas escuras. Resultado da decomposição de matéria orgânica vegetal. O Solimões, que nasce nos Andes peruanos. Carrega águas barrentas e ricas em sedimentos. Quando se encontram, suas águas correm lado a lado por vários quilômetros sem se misturar. Um espetáculo natural conhecido como Encontro das Águas. Dali nasce o majestoso Rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume de água e um dos mais extensos do planeta, com mais de 6.400 quilômetros de comprimento. Suas águas transportam uma quantidade colossal de sedimentos e nutrientes, sustentando milhares de espécies ao longo de seu percurso e alimentando o maior sistema fluvial da Terra. Estima-se que cerca de 20% de toda a água doce que chega aos oceanos do planeta tenha origem nesse gigantesco curso d'água, influenciando ecossistemas marinhos a centenas de quilômetros de sua foz. Mais do que um rio, ele é uma artéria vital, responsável por conectar florestas, povos e formas de vida em uma escala sem precedentes. Nas águas turvas dos rios amazônicos, uma silhueta surge e desaparece. Mamífero altamente inteligente, ele utiliza a ecolocalização para navegar em ambientes de visibilidade quase nula. Para as comunidades ribeirinhas, o boto transcende a biologia. É personagem de lendas, símbolo de respeito e guardião invisível dos rios.
Entre mito e ciência, ele representa a alma aquática da floresta. Nas margens silenciosas dos grandes rios, onde a vegetação se inclina sobre a água e o tempo parece desacelerar, um predador observa imóvel. O jacaré-açu, maior jacaré da Amazônia e um dos maiores répteis do planeta. Ele pode ultrapassar 5 metros de comprimento e viver por várias décadas. Sua estratégia é a paciência. Quase invisível, permanece submerso por longos períodos, aguardando o momento exato para agir. Como predador de topo, alimenta-se de peixes de grande porte, aves aquáticas e até outros répteis, regulando populações e evitando desequilíbrios no ambiente. A presença desse predador é um sinal silencioso de saúde ecológica. Onde ele prospera, os rios mantêm sua força, sua diversidade e seu ritmo natural. Nas águas profundas e silenciosas, habita uma das criaturas mais impressionantes da Amazônia. A sucuri, também conhecida como anaconda. Ela pode ultrapassar 8 metros de comprimento e pesar centenas de quilos. Predadora paciente, alimenta-se principalmente de peixes, aves aquáticas, capivaras, jacarés e, ocasionalmente, outros grandes mamíferos que se aproximam da água. Sua longevidade pode chegar a 30 anos na natureza, um testemunho de sua adaptação perfeita aos ambientes alagados. Com movimentos lentos e calculados, desliza pelos rios e lagos em silêncio absoluto, fundindo-se a paisagem em uma camuflagem quase perfeita. Além da força silenciosa da sucuri, a floresta abriga outro tipo de perigo. Cobras venenosas, como a surucucu, uma das maiores e mais temidas serpentes da região. Discreta e rara, ela prefere permanecer imóvel, fundindo-se ao chão da floresta entre folhas secas e sombras. Seu veneno é altamente potente e age de forma rápida, afetando o sistema nervoso e os tecidos da presa, imobilizando-a em poucos instantes e reduzindo o gasto de energia durante a caça. Apesar de seu tamanho e poder, a surucucu evita o confronto. Ataca apenas quando se sente ameaçada ou quando a sobrevivência exige. Sob a superfície das águas, vive um mundo igualmente grandioso. O pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Pode ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Capaz de respirar ar, ele emerge à superfície em intervalos regulares. Mostrando a incrível capacidade de adaptação da vida amazônica. Nas profundezas dos rios amazônicos, onde a luz quase não penetra e a visibilidade é mínima, a vida encontrou caminhos extraordinários para sobreviver.
Peixes elétricos desenvolveram a capacidade de produzir descargas que podem atingir centenas de volts, utilizadas para se orientar, caçar e se defender de possíveis ameaças. Esses impulsos elétricos criam um mapa invisível ao redor do animal, permitindo detectar movimentos, obstáculos e até a presença de outras criaturas em águas densas e turvas. Para esses peixes, a eletricidade substitui a visão e transforma o ambiente aquático em um campo de percepção constante. Às margens desses rios, flores gigantes emergem silenciosamente. A Vitória régia. Suas folhas circulares podem atingir até 2 metros de diâmetro, capazes de sustentar pequenos animais. Envolta em lendas indígenas, ela simboliza transformação, beleza e conexão com o sagrado. Mesmo longe dos grandes rios, no interior da floresta, existem cavernas e grutas ainda pouco conhecidas. Formadas ao longo de milhares de anos pela ação constante da água sobre a rocha, essas estruturas subterrâneas abrigam uma vida silenciosa e essencial. Nelas vivem morcegos, insetos e pequenos répteis, espécies altamente adaptadas à escuridão, que desempenham papéis fundamentais no equilíbrio do ecossistema. Dentre essas espécies, os morcegos atuam no controle natural de populações de insetos e na dispersão de sementes, conectando o mundo subterrâneo à floresta que cresce na superfície. Esses ambientes ocultos, ainda pouco explorados pela ciência, guardam mistérios que revelam o quanto a Amazônia permanece profunda, complexa e em constante descoberta. À medida que esta jornada se aproxima do fim, torna-se impossível não sentir humildade diante da grandiosidade da floresta amazônica. Cada árvore, cada rio, cada espécie faz parte de um equilíbrio delicado do qual o planeta depende. Enquanto ela respirar, a Terra ainda terá esperança. Se gostou do vídeo, deixe seu like.